Jean-Jacques Rousseau e o contrato social. A aula de hoje tem como tema o conceito de soberania na obra O Contrato Social, de 1762, do filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712 em Genebra, Suíça, e falecido em 1778 em Menonville, França. Rousseau, um dos grandes filósofos, não um grande filósofo do século, um dos grandes filósofos do século XVIII, tem uma obra vasta e bastante variada, abordando temas que vão da origem das línguas, das artes, passando evidentemente pela filosofia política, abarcando também obras de cunho literário, como a Nova Heloísa, e também a educação em O Emílio, né? Obra fundacional, uma das obras fundacionais da pedagogia moderna. De modo que há muitos autores que se questionam em que medida haveria um conjunto articulador que nos permitiria falar em uma obra russoniana, na medida em que ele não tem, por assim dizer, um sistema filosófico como se poderia encontrar em Kant, Hegel ou outros filósofos, né? Um dos seus principais intérpretes, Descartes, defende que sim, no seu livro La Question Jean-Jacques Rousseau, a questão Jean-Jacques Rousseau, ele defende que sim, que pese essa heterogeneidade, se poderia encontrar, né, algumas linhas gerais que, digamos, fazem da obra de Rousseau um conjunto coerente, né? Eu diria que nessa disciplina nós vamos ver as duas obras fundamentais de Rousseau, que diz respeito à filosofia política, que ajudam a jogar luz sobre esse problema na medida em que, se lidas em conjunto, né, o Contrato Social de 1762 e o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, escrito alguns anos antes, em 1755, nos permitem flagrar algumas destas continuidades, alguns desses temas comuns. Não são estas as duas únicas obras políticas de Rousseau, ele tem outras, né, como o projeto de Constituição para Córcega, as considerações sobre o governo da Polônia, né? Trata-se, portanto, de uma obra também variada, dedicada à política. Mas na nossa disciplina nós veremos duas obras, né? E hoje nos ocuparemos em particular do segundo livro do Contrato Social, que discute o problema da soberania, né? Esse aqui é um conceito que tornou Rousseau um autor central para o pensamento político moderno, é o conceito de soberania, né? Como nós veremos, há algumas continuidades e também diferenças importantes em relação ao autor que vimos na aula passada, Thomas Hobbes. Bom, mas antes de chegar ao segundo livro, eu acho interessante discutir algo do primeiro livro, assim como fizemos para Hobbes, porque nos ajuda a compreender melhor aonde se situa o conceito de soberania no pensamento russoniano. O Contrato Social, né, que tem por subtítulo Princípios do Direito Político, né, em seguida podemos discutir o que este subtítulo, assim como o de Hobbes, nos diz sobre essa obra, né? Ele é dividido em 4 partes, né? E então comecemos pela primeira, né, dessas partes, em particular pelas primeiras linhas do texto, em que Rousseau diz o seguinte: o homem nasce livre, mas em todas as partes encontra-se acorrentado. Em algumas traduções para o português aparece agrilhoado. Como se chegou a esse estado de coisas, ignoro. Como se poderia encontrar uma solução, como se poderia legitimar essa situação? Creio poder dar uma resposta a esta questão, ou algo mais ou menos nessa linha.
Né? É interessante ele dizer que ele ignora como o homem, né, chegou a essa situação, ou seja, como passou da liberdade natural para, né, a opressão e a sujeição características do Estado civil, porque, como eu já mencionei, 7 anos antes ele escreveu uma obra, justamente o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, na qual ele discutiu justamente este tema, ou seja, como passamos da igualdade da igualdade natural para a desigualdade social e como passamos da liberdade à opressão. Mas eu não vou me ocupar dele hoje, porque daqui a algumas aulas, mais para o final do curso, justamente iremos nos voltar para este texto. É só bom deixar registrado que, ainda que retoricamente Rousseau diga ignorar o problema, ele já havia se dedicado a ele. Em todo caso, em O Contrato Social, ele vai se dedicar a outro problema: como corrigir, como legitimar esta situação de fato. Então temos já aqui postos, tanto no subtítulo que eu mencionei há pouco, como nessas primeiras linhas do livro, 2 planos que perpassam não só este livro em particular, mas a obra de Rousseau de modo mais geral. O plano do fato ou do ser e o plano do dever ser ou do direito, para o qual inclusive o título de um ensaio de um professor de filosofia da USP, o Milton Meira, sobre Rousseau, Fato e Direito em Rousseau, que está na coletânea Os Clássicos do Pensamento Político, organizado pela Célia Galvão Quirino e pela Maria Teresa Sadek. Então, fato e direito, né? Quer dizer, a desigualdade, a opressão, a ilegitimidade estão no plano do fato, né? Do ser. Já a legitimidade, né? A igualdade, a liberdade estão no plano do direito, do dever ser. E é neste plano que se situa o contrato social. Ele, portanto, não está se ocupando dos estados como eles são, mas da ordem política como ela deveria ser, né? Idealmente, normativamente. Né? Então é interessante que no livro 1 ele se ocupa de afastar as tentativas de legitimar, não no sentido de legitimação que ele usa no início do texto, mas sim de justificar, melhor dizendo, né? As tentativas de justificar as situações de opressão existentes. Por exemplo, ele é crítico, bastante crítico, da ideia de um contrato de escravidão proposto pelo justnaturalista flamengo Hugo Grossio. Né? A ideia, que eu já mencionei em outra ocasião, de que um homem ou uma sociedade, um conjunto de homens poderia pactuar, né, a escravidão, aceitar se submeter inteiramente à vontade arbitrária de outrem em troca da preservação da sua vida. Como nós vimos, Hobbes considera também isso uma possibilidade legítima, no caso, por exemplo, do direito de conquista, né? Na medida em que um soberano derrote a outro e conquiste o seu território, os seus súditos, estes passariam a dever obediência ao novo senhor. Né? Rousseau é inteiramente avesso a ambas as ideias, seja do contrato de escravidão, seja do direito de conquista, ou contrato resultante da conquista, porque para ele, em ambos os casos, o que há é um fato bruto, o direito do mais forte, né? E não um vínculo ou obrigação moral, que é o âmbito próprio do direito. Ou seja, se alguém põe uma arma na minha cabeça e me exige sujeição, para tentar salvar a minha pele, eu eventualmente acharei por bem fazer isso. Mas, digamos, isso não cria nenhum vínculo ou obrigação moral entre a minha pessoa e aquela do meu opressor momentâneo. E assim que eu tiver a possibilidade, eu posso e devo me livrar dessa sujeição
inclusive violentamente, se for o caso, né? Portanto, não há aí nenhum direito, né? Uma situação de fato desse tipo não gera nenhum direito ou obrigação. Bom, Rousseau também rejeita a ideia de que o direito de governar seja derivável do direito de família, né? O direito dos pais sobre os filhos, que aliás é um argumento que nós veremos daqui a algumas aulas. Locke também defende contra Sir Robert Filmer, né? Um autor absolutista contra o qual Locke escreve, né? Ou seja, essa ideia de que o direito dos reis, né, seria análogo ao direito dos pais sobre os filhos é inaceitável para Rousseau. Para ele, a família é a única associação humana, digamos, natural, mas justamente os pais têm direito sobre os filhos na medida em que estes necessitam dos pais para se manterem. Uma vez que possam manter-se por si mesmos, não devem aos pais nada mais além do que a deferência e o respeito, mas não se submetem mais a eles. São adultos livres. Portanto, mais uma vez, né, o direito político não deriva do direito natural dos pais, né, do direito de família, né? E, digamos, tampouco deriva do direito natural em geral, da lei de natureza, porque entre o estado de natureza e o estado civil, ou sociedade civil, há uma descontinuidade radical, né? O homem abdica da sua plena liberdade no estado de natureza para melhor se conservar no estado ou sociedade civil, ou seja, uma vez que percebe que não é mais capaz de se conservar por si mesmo, né, o homem abdica da liberdade plena da qual goza no estado de natureza em troca de uma liberdade civil sujeita e limitada pela lei. Né? Portanto, o direito político não pode derivar da lei natural. Qual seria, portanto, a base do direito político? Para Rousseau, seria justamente o contrato social. Então voltamos aqui ao tema do contrato que já vimos em Hobbes, um contrato no qual os homens antes livres em estado de natureza pactuam, entram em acordo para abdicar da sua liberdade e força naturais plenas, né, em nome da formação de uma associação politicamente soberana. Eu não vou aqui ter ocasião e tempo de entrar em detalhes sobre a diferente caracterização que Rousseau e Hobbes fazem do estado de natureza. Vou deixar isso para discutir mais na aula sobre o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, porque é ali que ele discute mais detidamente o que ele entende por estado de natureza. Só adianto que para Rousseau, né, Hobbes atribui ao estado de natureza características que são próprias da sociedade civil. Né? Mas quais são as características para Rousseau do contrato social? Uma delas eu adiantei já. Ou seja, cada indivíduo abdica totalmente da sua liberdade e da sua força naturais em favor da coletividade. Mas todos o fazem igualmente. Ou seja, ninguém pode reter uma porção sequer da sua liberdade natural ou da sua força, porque senão se instauraria uma situação de desigualdade em que uns poderiam mais do que outros, seriam mais livres e mais fortes do que outros e, portanto, cancelada a igualdade, não haveria contrato algum, ele seria nulo. Portanto, uma cláusula fundamental deste contrato, estipulada por Rousseau, é a plena igualdade na sujeição de cada um a todos. A questão é que cada um se sujeitando a todos igualmente, ninguém se sujeita a nenhum outro indivíduo em particular, senão a si próprio. Ao se sujeitar igualmente à coletividade, cada um não se sujeita senão a si mesmo, segundo Rousseau. E este é o fundamento da liberdade civil. Se a liberdade natural é fazer tudo aquilo que se queira, na liberdade civil trata-se mais bem de obedecer à lei
mas a lei que nós mesmos nos damos enquanto membros da coletividade constituída pelo contrato. Portanto, ser livre no Estado civil, ou na sociedade civil, para Rousseau, é obedecer às regras que nós mesmos formulamos. É ser autônomo, é ter autonomia. Autonomia é o quê? Justamente governar-se pelas próprias regras. Nesse ponto, Rousseau se aproxima, ou melhor, é aproximável de um autor que escreverá depois dele, né, Immanuel Kant, um grande expoente do iluminismo e do contratualismo também, para o qual, né, a autonomia é a forma por excelência da liberdade do cidadão, justamente em uma ordem política livre, né? Mas voltando aqui a Rousseau, né? Isso é importante deixar claro, porque há algumas interpretações que, digamos, partem desta plena sujeição do indivíduo, né, ao poder soberano da coletividade, para dizer que Rousseau é o instaurador, o iniciador de uma proposta do que seria uma democracia totalitária, né? Na aula sobre Skinner já mencionei este caso, a formulação mais conhecida nesse sentido do liberal conservador inglês do século XX, J.L. Talmont, né, que associava nesse sentido Rousseau a Hegel e a Marx, né, justamente na produção dessa ideia de uma democracia totalitária, do totalitarismo que anularia a liberdade individual. Uma leitura menos carregada, mas de signo político nesse ponto parecido, pode ser encontrada em Isaiah Berlin, outro importante liberal inglês de meados do século passado, né, no seu famoso livro 2, Conceitos de Liberdade, em que ele identifica a liberdade positiva em Rousseau, né, em oposição à liberdade negativa em autores como Locke ou Constant, né, como uma liberdade que tenderia a se afastar do liberalismo e se aproximar perigosamente de formas autoritárias ou totalitárias, né. Eu discordo dessa leitura e não por acaso chamei a atenção para alguma proximidade entre Rousseau e Kant no modo como concebem a liberdade. Nesse sentido, eu tenho a impressão que a leitura que autores como Habermas fazem de Rousseau, né, está mais correta, né, no sentido de que a liberdade republicana proposta por Rousseau não tem nada a ver com autoritarismo ou muito menos com totalitarismo, conceito, aliás, inteiramente extemporâneo aqui neste contexto. Mas então, agora temos mais condições de nos aproximar da ideia de soberania no Rousseau, né? O que é o soberano? Justamente o soberano é o corpo político constituído a partir do pacto ou contrato social, né, em que todos se sujeitam igualmente aos demais, né? E, portanto, forma-se uma unidade que é superior à soma das suas partes, né, da qual todos os membros fazem parte, e, enquanto, digamos, no seu momento ativo, né, enquanto ente ativo, se denomina soberano, né? Enquanto, digamos, na sua dimensão passiva, se denomina Estado, né? Enquanto membros do soberano, cada um dos integrantes se denominam cidadãos. Enquanto membros do Estado, cada um dos integrantes se denomina súdito, ou seja, todos somos cidadãos e súditos, todos somos sujeitos e objetos da soberania, né? Nesse sentido, o soberano é o conjunto dos cidadãos, este corpo político resultante do pacto fundante que constitui o povo, né, que é justamente o sujeito ou depositário da soberania. Quais as características da soberania para Rousseau? Primeiro, um poder ilimitado, né? Mais um dos argumentos que os defensores dessa tese liberal conservadora que associa Rousseau ao totalitarismo costumam empregar, né? Mas é bom lembrar que para
Rousseau, ela tem, quer dizer, esse poder ilimitado encontra como seu único limite o contrato social ele próprio, ou seja, o soberano, né? A vontade do soberano, isto é, a vontade geral, e mais adiante eu vou discuti-la em detalhes, né? Ela tem como limite o próprio pacto, ela não pode violar-se a si mesma, né? E, portanto, ela nesse sentido não é uma vontade arbitrária, né? Ela não é uma vontade despótica, que é a vontade que justamente se caracteriza pelo pleno arbítrio, né? Ao se fundamentar em um contrato legítimo, né? Ela não pode ser confundida com uma vontade arbitrária, né? Esse ente soberano, ele é uno e indivisível. Portanto, a soberania ela não pode ser repartida em diferentes ramos. Nisso, Rousseau e Hobbes Rousseau está bastante de acordo com Hobbes. Ela tampouco é transferível ou delegável, né? Nesse sentido, Rousseau é um crítico bastante incisivo, como desenvolverei em seguida, da ideia de representação. Para ele, a representação implica em usurpação da soberania. O que não significa que ele não reconheça uma diferença entre governo e soberania. Mas, neste caso, o governo, ou aqueles representantes que exercem funções executivas, né, veremos em seguida no que isso constitui, não são representantes do soberano, mas apenas delegados da sua vontade, né? Bom, então temos um tema fundamental aqui que é a vontade do soberano, ou a chamada vontade geral. Vontade geral é essa da qual emana a lei como manifestação da vontade da soberania, né? Mas esse é um conceito-chave na obra de Rousseau e às vezes um pouco difícil de entender, né? Nesse sentido, é importante nos determos na distinção entre vontade geral, ou volonté générale, como propõe Rousseau, e a volonté de tous, ou vontade de todos, que são coisas distintas. A vontade de todos é a vontade particular de cada indivíduo, a agregação das vontades individuais. A vontade geral é a vontade coletiva, ou a parcela, né, da vontade coletiva que existe dentro de cada um de nós que integramos o corpo político. Nesse sentido, ainda que possa encontrar expressão na vontade da maioria, a vontade geral não se confunde com a vontade da maioria no sentido de uma somatória de vontades particulares, né? Sendo ela o elemento público em cada vontade privada. Temos aqui, portanto, uma distinção chave também entre público e privado, né? O público, a existência do público não anula a existência de um âmbito privado, que o contrato social protege. Cada um recebe como membro do corpo político os bens e a liberdade limitada pelas leis da coletividade, da república, né? Portanto, existe uma esfera privada, mas essa esfera privada está sujeita, né, à esfera pública, que é o âmbito de expressão da vontade geral da soberania, né? Nesse sentido, é que justamente todos devemos sujeição ao corpo político e a cada vontade ou interesse particular deve se sujeitar ao interesse público ou à vontade geral. Por isso, Rousseau também é um forte crítico da existência de facções, né? Por quê? Porque, no caso as facções em relação ao corpo político são como uma vontade individual em relação a outras vontades individuais, ainda que seja uma vontade particular de uma determinada agregação, de um determinado conjunto de indivíduos. Mesmo que esta facção consiga se impor como majoritária, né, ela acaba por desfazer o pacto
ao dissolver a vontade geral. Portanto, para Rousseau, idealmente, cada indivíduo deveria deliberar isoladamente no seu íntimo qual é a vontade geral em cada deliberação específica, ao invés de se agregarem em facções. Este é um ponto que torna Rousseau, de alguma maneira, problemático, pensando na teoria democrática mais contemporânea, porque, ao rejeitar as facções de modo tão liminar, ele se afasta de uma perspectiva pluralista. Mas, como já discutimos em relação a Maquiavel, e voltaremos a discutir mais detidamente quando discutimos os discorsi, o problema das facções para o pensamento republicano sempre foi uma questão complicada, E Rousseau, nesse sentido, não foge à norma do seu tempo ao ver no conflito faccioso um fator de divisão e dissolução da república. Mas então, a vontade geral, justamente, ela é, digamos, a manifestação da vontade do corpo político, ela é, digamos, a expressão do interesse público, e ela é, nesse sentido, a fonte do direito e das leis como manifestações da vontade do soberano. E são estas leis que põem limites, à liberdade individual e aos bens que cada um pode acumular. Aqui é uma questão interessante. Rousseau, assim como Hobbes, considera que a propriedade é algo criado pelo Estado ou sociedade civil, e, portanto, não existe um estado de natureza no qual só existe posse precária de tudo aquilo que pudermos possuir por nossas próprias forças. Então é somente no estado social ou sociedade civil na qual a propriedade se torna um direito, um título jurídico. Porém, aqui é interessante que Rousseau põe uma ressalva. A acumulação de propriedade, ela encontra como limite a vontade soberana e o interesse público. E nesse sentido ele considera que para a existência de um contrato legítimo, há um certo limite para a riqueza que cada um possa acumular, há um certo limite para a desigualdade. Ainda que ele considere que a propriedade privada seja, em tese, legítima, diz Rousseau, no final do primeiro livro ainda, ninguém deve ser tão rico a ponto de poder comprar a outrem e ninguém deve ser tão pobre a ponto de ter que se sujeitar a outrem. Aqui Rousseau está falando de escravidão. Eu, nesse ponto, coincido com a leitura de C.B. Macpherson em seu livro Origens e Evolução da Democracia Liberal, Life and Times of Liberal Democracy, em que ele diz que não exatamente, porque ele já havia descartado páginas antes a escravidão como algo intrinsecamente ilegítimo na sua crítica a Grocio. Aqui ele está falando de outra coisa, daquilo que poderíamos chamar em linguagem, digamos, em linguagem marxista, compra e venda de força de trabalho. Ou seja, ninguém deve ser tão pobre a ponto de ter que trabalhar para outrem para poder sobreviver, ninguém deve ser tão rico a ponto de poder comprar o trabalho e, nesse sentido, sujeitar seus semelhantes. Ou seja, a sociedade que Rousseau, de alguma maneira, projeta como sociedade na qual o contrato legítimo seja viável, seria uma sociedade, digamos, de indivíduos livres proprietários, de pequenos proprietários. Algo talvez aproximado à Genebra que ele conheceu na sua infância e juventude, uma sociedade de pequenos e médios artesãos e camponeses. Eu quis fazer esse parêntese, esse breve retorno ao livro primeiro, para também ilustrar, por meio do problema da propriedade, como Rousseau entendia a igualdade no Estado ou sociedade civil e os seus requisitos materiais. Bom, retornando então ao problema da vontade geral e da lei como manifestação dela. Rousseau também tem um conceito particular de lei, no qual
a lei não se confunde com qualquer tipo de regulamento ou norma jurídica, sei lá, uma portaria, ou coisa que o valha. Eu, volta e meia, tenho perguntas, às vezes, de alunos de direito nesse sentido. Eu acho bom esclarecer, desde já, que a lei, para Rousseau, é justamente a aplicação da vontade geral a problemas de âmbito geral, ou seja, é a aplicação da vontade do corpo coletivo a questões que digam respeito à própria coletividade, né? Ela tem, portanto, um caráter de universalidade e não tem nada a ver com a aplicação da lei a casos particulares, né? Que para Rousseau estariam mais no âmbito do que ele chama de poder executivo, no âmbito governamental, né? E aqui temos a distinção entre legislação e execução, que em Rousseau não deve se confundir com uma teoria da separação de poderes, como se encontra em Montesquieu. Autor, aliás, que ele cita com frequência ao longo do contrato social e, em geral, de modo positivo. Mas, como nós já vimos em Rousseau, a soberania é una e indivisível. Portanto, essa distinção de funções ou poderes não se confunde no pensamento do Genebrino com, né, a divisão ou separação de poderes, como nós encontramos, por exemplo, na obra de seu antecessor francês, o Barão de Montesquieu, né? Mas justamente o que nós temos aqui? A distinção entre a legislação, que é uma faculdade do soberano sobre si mesmo, e a execução da lei aos casos particulares, que é algo próprio do governo, né? Sendo o governo um delegado e não um representante, como já adiantei, da vontade soberana, né? Então, aqui já estou me aproximando mais do livro terceiro, embora acho que vale a pena alguma entrada aí, né? Em Rousseau, as formas de governo, nas quais ele vai se ocupar justamente no livro 3, né, podem variar de acordo com o número daqueles que integra justamente o governo, ou seja, né, o delegado do poder soberano, que é responsável pela execução ou aplicação da lei universal aos casos particulares. E aqui retornamos a famosa teoria das formas clássicas de governo, a teoria clássica das formas de governo. Ou seja, se temos, né, um único indivíduo como governante, como executor das leis, teríamos uma monarquia. Se é uma parte do corpo político, né, teríamos uma aristocracia. E se são todos os membros do corpo político ao mesmo tempo governantes, teríamos uma democracia. Em tese, para Rousseau, todas são formas legítimas. Embora veremos em seguida que este é mais ou menos o caso, né? No caso da democracia, diz Rousseau, ela seria pouco provável, não sei, em cidades muito pequenas e muito rústicas, né, onde a igualdade fosse praticamente absoluta, né? E seria uma forma muito pouco encontrável no seu tempo. Já as aristocracias se dividiriam em dois tipos. Aquelas que são eletivas, ou seja, em que uma parte da sociedade elege, né, a Assembleia, os membros da Assembleia, que será responsável pela execução da vontade soberana, será responsável pelo governo, e aquelas que são hereditárias, nas quais esta parcela da sociedade tem o direito de governar por herança. Essa ele considera uma das formas mais odiosas e ilegítimas de governo que existe, formando uma casta, oligarquia insolente e opressiva. Já a segunda, né, quer dizer, a primeira, melhor dizendo, a primeira que eu mencionei, a aristocracia eletiva, ele considera a forma mais viável de governo republicano, né? E ele tem aqui expressa aqui uma certa simpatia por uma república aristocrática, né, razão pela qual alguns dos leitores de Rousseau, como John McCormick, discordam da leitura do Rousseau democrático, né? Eu tenho alguma ressalva em relação a essa leitura, justamente porque considero que o elemento democrático em Rousseau não se diz respeito às formas de governo, mas sim ao modo como ele fundamenta a soberania enquanto soberania popular. Mas, de fato, né, aqui o Rousseau expressa uma simpatia pela aristocracia
eletiva, né? Justamente no sentido de que um conjunto de governantes eleitos, né, uma assembleia de governantes eleitos, seria a forma mais viável de governo republicano. E depois temos as monarquias, que também se dividem em eletivas ou hereditárias. As eletivas, segundo Rousseau, têm muitos inconvenientes, porque a sucessão do monarca e a eleição do novo monarca sempre causariam muitas disputas e enfrentamentos violentos. Podemos pensar, por exemplo, no caso do Sacro Império Romano Germânico e os inúmeros enfrentamentos entre os príncipes alemães no momento das sucessões, né? Já a monarquia hereditária seria também uma forma para ele, no limite legítimo de governo, pois tenderia a levar à usurpação da soberania pelo monarca hereditário, né? Portanto, aqui Rousseau rejeita, tanto no caso da aristocracia como da monarquia, as formas hereditárias de governo, né? Porque as considera formas de usurpação por excelência, né? Então, ainda que em tese considere a monarquia uma forma de governo compatível com a república, tanto quanto a aristocracia ou a democracia, em seguida Rousseau acaba rejeitando essa forma, seja pela sua inconveniência, né, pelas atribulações que gera, seja pelo seu caráter ilegítimo e usurpador, né? Portanto, a forma que Rousseau considera mais viável de governo é a aristocracia eletiva, né? Agora, é importante enfatizar que, né, aqui há uma distinção entre governo e a constituição do corpo político. Um corpo político bem constituído, para Rousseau, é uma república, seja qual for a sua forma de exercício, a sua forma de governo. E, seja qual for ela também, os governantes não são representantes, mas meros executores da vontade geral. Sempre que haja representação, isto é, que a soberania seja delegada do povo ou do conjunto do corpo político a uma parcela dele ou a um representante, o corpo político está dissolvido, pois a condição por excelência da sua existência, que é a integridade, né, e a inalienabilidade da soberania, estão perdidas, né? E aqui Rousseau faz uma crítica à forma de governo da Inglaterra, né, baseada na representação parlamentar, dizendo o seguinte: os ingleses se julgam parte do governo mais livre do mundo, mas eles só são livres a cada período eleitoral, né? No restante do tempo são tão oprimidos como em qualquer outra monarquia, né? Nesse sentido, Rousseau se afigura como um crítico do governo representativo, o que o levará a ser muito criticado por grande parte da tradição liberal, né? E mesmo por um republicanismo mais aristocrático, como podemos encontrar nos federalistas, né, nos Founding Fathers do sistema constitucional estadunidense, né, Madison, Hamilton e Jay, como também, como veremos mais adiante no curso, na obra de Benjamin Constant, né, da liberdade dos antigos comparado aos modernos. Como veremos, elegerá Rousseau como o seu principal interlocutor, né, no que diz respeito ao conceito de liberdade, né? Mas, em todo caso, né, é importante frisar que isso não significa que essa crítica à representação não significa, né, que em Rousseau haja uma defesa do governo direto por todos os membros do corpo político. Como nós vimos, ele associa este caso à democracia, né, mas considera essa forma uma forma quase inviável, ou seja, algum tipo de distinção entre quem executa e quem delibera, ele reconhece. A questão é que a deliberação, né, da vontade geral deve ser reservada ao soberano e nesse sentido todos os membros do corpo político devem participar dela, né, para que possa ser uma deliberação legítima. Só passando brevemente por outra característica aqui no livro terceiro, cada uma dessas formas de governo é associada por Rousseau
e nesse ponto ele cita e segue a Montesquieu, né, é associada a determinadas condições geográficas, demográficas e também atividades econômicas, né? As democracias estariam mais associadas a territórios muito pequenos e a populações muito pequenas e a atividades pastoris que favorecem uma sociedade mais rústica e igualitária. As sociedades aristocráticas a territórios médios, né, e atividades agrícolas, né, populações também de tamanho médio, né? A aristocracia que é o governo moderado por excelência, pelo menos no caso da eleitiva, né? E já as monarquias a territórios grandes, a grandes populações e ao comércio, com atividade econômica predominante. Ao contrário de Montesquieu, Rousseau não se ocupa do despotismo, que para ele é uma forma ilegítima de exercício do poder político e, portanto, não entra no âmbito do contrato social, né? Aliás, por isso que ele acaba descartando a monarquia hereditária, porque ele considera uma forma já praticamente despótica de governo. Mas é interessante essa associação entre a monarquia e o comércio, que, como eu já disse, está em Montesquieu, no Espírito das Leis, e no caso de Rousseau, ela é bastante significativa, por quê? Porque para o filósofo genebrino, né, o comércio gera desigualdade, gera acúmulo de riqueza e busca do luxo, e nesse sentido tende a ser incompatível com aquelas com pré-condições de uma relativa igualdade que eu mencionei como estando no final do primeiro livro ainda, né, do Contrato Social, onde ninguém deve ser tão rico a ponto de poder comprar a outra e ninguém deve ser tão pobre a ponto de ter que se sujeitar a outra. As sociedades mercantis tendem a gerar essa desigualdade mais extrema e, nesse sentido, no limite, seriam incompatíveis com um contrato social legítimo, justo, equitativo, né? Nesse sentido, Rousseau é bastante pessimista em relação à viabilidade e às condições de possibilidade de um contrato social justo e, portanto, de um corpo político republicano nas sociedades europeias modernas do seu tempo, né? Já nos aproximando do final do livro, discutindo aqui o quarto livro, Rousseau vai se dedicar mais às formas de aferição da vontade geral, né? E aqui que aparece a relação entre vontade geral e vontade da maioria que eu mencionei um pouco antes. Ou seja, como aferir a vontade geral? Rousseau diz, depende da decisão. Quanto mais fundamental for a decisão em relação à constituição do corpo político, mais a deliberação para aferir a vontade geral deve se aproximar da unanimidade. Quanto mais particular, menos fundamental ou geral for o objeto de deliberação, mais ela pode ser aferida por meio da vontade da maioria, de uma contagem dos sufrágios, né? E aqui então Rousseau se ocupa do problema dos sufrágios, né? Ele diz que uma vez que a maioria deliberou, esta deliberação, né, no caso específico, deve ser considerada como expressão da vontade geral para aquela deliberação particular. E, portanto, a parte derrotada, aqueles que perderam, cuja a decisão, cuja a vontade foi derrotada, devem aceitar a vontade majoritária como expressão naquele momento da vontade geral, sob pena de se colocarem em dissidência, em oposição e fora do pacto social, em antagonismo para com o soberano, sofrendo todas as sanções cabíveis neste caso. Portanto, não há um direito de dizer, minha vontade não prevaleceu, eu não tenho nada a ver com essa deliberação. Você está se colocando fora do contrato social, fora do pacto, portanto, fora do soberano, né? Fora da lei, no limite. Aqueles que perdem devem aceitar o resultado, né, numa assembleia. É muito significativo que, em sociedades cada vez mais pautadas pelo individualismo, esta noção republicana se perde cada vez mais. Quantas vezes já vi colegas perderem assembleias e depois não quererem se comprometer e desrespeitar a decisão? Bom,
Fica aqui o pequeno parêntese. Mas voltando, quanto às formas de eleição dos governantes, Rousseau diz há duas formas. Uma mais aristocrática, que é, né, o voto, a escolha do indivíduo, e a outra o sorteio, que para ele é a mais democrática, porque justamente não passa pelo reconhecimento de características supostamente excepcionais ou superiores dos indivíduos que vão exercer quaisquer magistraturas. No final do livro, há algumas considerações interessantes sobre religião, né? E aqui Rousseau defende a distinção entre uma religião natural, que diz respeito às crenças privadas de cada um, e uma religião pública, que para ele é fundamental porque seria o sustentáculo do amor às leis dos cidadãos. E aqui ele elogia a religião pública dos romanos e é bastante crítico em relação ao cristianismo, que opõe a religião natural e a religião pública, e nesse sentido tenderia a ser uma crença antirrepublicana. Aqui, de certa maneira, podemos encontrar em Rousseau não só uma antecipação das tentativas jacobinas de descristianizar a França, com o culto à deusa da razão, mas, de modo mais longínquo, né, a ideia de um patriotismo cívico, né, de uma religião secular que é própria, né, ao nacionalismo republicano pós-Revolução Francesa, né, aquilo que Habermas chama de um patriotismo constitucional. Bom, com isso espero ter discutido não apenas o conjunto do livro, mas deixado bastante claro quais são os fundamentos e os contornos do conceito rousseauiano de soberania, que tende a se confundir com, ou será pelo menos o ponto de partida de uma concepção democrática de soberania popular.